A perda de gordura é um dos objetivos mais comuns quando falamos em saúde e bem-estar. Homens e mulheres, em diferentes fases da vida, buscam maneiras de se sentir mais leves, recuperar a autoestima e ganhar disposição para o dia a dia. É por isso que, sempre que surge uma promessa de resultados rápidos, o interesse cresce de imediato. Quem nunca se deparou com propagandas que prometem eliminar vários quilos em apenas uma semana ou acabar com toda a gordura abdominal em poucos dias? Essas mensagens soam tentadoras, mas na prática escondem armadilhas. O corpo humano não funciona como uma máquina que pode ser ajustada da noite para o dia. O acúmulo de gordura é resultado de meses ou até anos de hábitos alimentares inadequados, falta de atividade física, estresse e alterações hormonais. Imaginar que tudo isso possa ser revertido em apenas 7 dias não é apenas ilusório, mas também perigoso. Muitas vezes, ao seguir estratégias radicais, o que se perde não é gordura, mas água e até massa muscular. Além disso, restrições extremas trazem risco de deficiências nutricionais e, inevitavelmente, levam ao famoso efeito sanfona, em que o peso perdido volta rapidamente. Por outro lado, isso não significa que 7 dias não façam diferença. Uma semana pode ser o início de uma transformação significativa. O corpo responde rapidamente a mudanças positivas. E em poucos dias já é possível notar sinais de melhora, quando se reduz o consumo de alimentos ultraprocessados e ricos em sal. Por exemplo, o organismo elimina líquidos retidos e o inchaço começa a diminuir. Essa simples alteração já traz a sensação de leveza e melhora o aspecto do corpo. Outro ponto que se transforma rapidamente é a digestão. Ao incluir mais fibras naturais e aumentar a ingestão de água, o intestino funciona de maneira mais eficiente, trazendo conforto e regularidade. Essa mudança melhora não apenas a saúde digestiva, mas também o humor e a disposição, já que o corpo gasta menos energia lidando com desconfortos como prisão de ventre ou má digestão. A alimentação equilibrada também reflete diretamente nos níveis de energia. Alimentos naturais, ricos em vitaminas e minerais, oferecem nutrientes que sustentam o organismo ao longo do dia, sem aqueles altos e baixos típicos de dietas carregadas de açúcar e gordura. Essa energia estável contribui para maior produtividade e disposição, e ainda motiva a manter hábitos mais ativos. É justamente nesse ponto que o movimento entra em cena. Não é preciso começar com treinos intensos ou longas sessões de academia. Pequenas caminhadas diárias, alguns minutos de alongamento ou atividades leves já são suficientes para reativar o metabolismo. Esse estímulo sinaliza ao corpo que é hora de gastar energia de maneira mais eficiente, acelerando os processos naturais de queima de gordura. Esses resultados iniciais, percebidos em apenas 7 dias, não devem ser subestimados. Ainda que a perda de gordura verdadeira seja um processo gradual, essas primeiras mudanças mostram que o corpo responde quando recebe os estímulos certos. A diminuição do inchaço, a melhora da digestão, o aumento da disposição e a reativação do metabolismo são conquistas que trazem motivação para continuar. O papel do nutricionista nesse processo é fundamental. Ele não promete milagres, mas oferece estratégias seguras e personalizadas para que cada pessoa consiga iniciar sua transformação de forma saudável. Ao compreender como o organismo funciona, o nutricionista orienta ajustes na alimentação que em pouco tempo já trazem resultados visíveis. O mais importante é entender que perder gordura não se resume à estética. Trata-se de saúde, prevenção de doenças e qualidade de vida. Reduzir a gordura corporal significa proteger o coração, regular a pressão arterial, diminuir o risco de diabetes e aumentar a disposição para viver plenamente. E o melhor é que tudo isso pode começar agora, em uma semana que marca o primeiro passo de uma jornada maior. Ao longo deste conteúdo, vamos aprofundar como o corpo realmente perde gordura, desmistificar ideias equivocadas e apresentar estratégias práticas para que qualquer pessoa possa dar início à mudança. 7 dias não serão suficientes para transformar o corpo por completo, mas podem ser o ponto de virada que mostra que é possível e que os resultados vêm com consistência e escolhas certas. Quando o assunto é emagrecimento, poucos temas geram tantas dúvidas e confusões
quanto à forma como o corpo perde gordura. Durante anos, diferentes dietas, programas de exercícios e suplementos foram divulgados como soluções milagrosas, criando uma série de mitos que até hoje atrapalham quem busca resultados reais. Para dar os primeiros passos de forma segura, é essencial entender como o organismo funciona e separar o que é verdade do que não passa de promessa vazia. O primeiro mito que precisa ser desfeito é a ideia de que é possível perder gordura de forma localizada. Quantas vezes ouvimos frases como faça abdominais para secar a barriga ou faça exercícios de braço para queimar a gordura dos braços? A ciência já provou que não existe queima localizada. O corpo elimina gordura de maneira sistêmica, ou seja, de forma geral, respeitando fatores genéticos e hormonais. Isso significa que não adianta insistir apenas em exercícios para uma região específica, menos o que realmente faz diferença. É o equilíbrio entre alimentação adequada e atividade física que estimule o gasto calórico como um todo. Outro mito comum é acreditar que suar mais significa perder mais gordura. O suor é apenas a forma que o corpo encontra para regular a temperatura. Quando suamos, eliminamos água e sais minerais, não gordura. Por isso, usar roupas muito quentes durante o exercício pode até causar desidratação, mas não acelera a perda de gordura. O que realmente queima gordura é o déficit calórico, ou seja, gastar mais energia do que se consome. Também é importante falar sobre dietas extremamente restritivas. Cortar radicalmente calorias pode até gerar uma rápida perda de peso nos primeiros dias, mas esse resultado vem principalmente da eliminação de líquidos e da perda de massa muscular. Quando o corpo percebe que está recebendo pouca energia, ele se adapta, reduzindo o metabolismo para economizar. O resultado é que em pouco tempo a perda de peso desacelera e muitas vezes a pessoa recupera tudo novamente. A verdadeira perda de gordura acontece de forma gradual, quando o organismo recebe a energia necessária, mas em quantidades equilibradas. Existe ainda a crença de que alguns alimentos queimam gordura por si só, embora certos ingredientes, como a pimenta ou o chá verde, possam aumentar levemente o metabolismo. Nenhum alimento isolado tem o poder de derreter gordura de forma significativa. O que realmente importa é o conjunto da dieta. Consumir alimentos naturais, ricos em fibras, vitaminas e minerais, que favoreçam a saciedade e reduzam o consumo de calorias em excesso. Vale destacar também a relação entre sono e perda de gordura. Muitas pessoas acreditam que dormir pouco ajuda a emagrecer porque ficariam mais horas em atividade. Na prática, acontece o contrário. A falta de sono desequilibra hormônios ligados ao apetite, como a grelina e a leptina, aumentando a fome e a vontade de comer alimentos mais calóricos. Dormir bem é tão importante quanto se alimentar corretamente e praticar exercícios, porque o corpo precisa dessas horas para regular os processos que favorecem a queima de gordura. Outro mito perigoso é o uso indiscriminado de suplementos ou medicamentos para emagrecer. Embora existam substâncias aprovadas e indicadas em contextos específicos, a automedicação pode trazer riscos sérios à saúde, afetando o coração, o fígado e até o equilíbrio emocional. O caminho mais seguro sempre será aquele orientado por profissionais, que sabem avaliar necessidades individuais e ajustar estratégias de acordo com cada caso. A verdade é que a perda de gordura acontece quando o corpo entra em déficit calórico, ou seja, quando consome menos energia do que gasta. Esse déficit pode ser alcançado de duas maneiras: diminuindo a ingestão de calorias por meio da alimentação ou aumentando o gasto com atividades físicas, e o ideal é combinar os dois. Quando isso acontece, o corpo recorre às reservas de energia acumuladas em forma de gordura e começa a utilizá-los como combustível. O processo não é imediato e cada organismo responde em um ritmo diferente. Fatores como idade, sexo, genética e estado hormonal influenciam diretamente na velocidade da perda de gordura. Mas uma coisa é certa: quanto mais consistentes forem os hábitos, mais sólidos serão os resultados. Compreender esses pontos é fundamental para evitar frustrações. Não existem soluções mágicas, mas existem estratégias inteligentes que funcionam. E a partir daqui, podemos avançar para a parte prática.
Entender quais mudanças simples podem ser aplicadas nos próximos 7 dias para iniciar uma verdadeira transformação. Depois de entender que a perda de gordura não acontece por milagre, mas sim por consistência e equilíbrio, chega o momento de olhar para os primeiros passos práticos. A boa notícia é que em apenas 7 dias já é possível sentir diferenças. Não porque a gordura desaparece de forma instantânea, mas porque o corpo responde rapidamente a escolhas mais conscientes. Essa semana inicial funciona como um gatilho, um período de ajuste que prepara o organismo para mudanças maiores e mais duradouras. Um dos primeiros pontos é a alimentação. Nos primeiros dias, reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados faz uma enorme diferença. Produtos industrializados cheios do sal, açúcar e gorduras ruins aumentam a retenção de líquidos e deixam o corpo inchado. Quando se corta esse excesso, o organismo responde eliminando líquidos acumulados, o que já proporciona uma sensação de leveza. Não é perda de gordura propriamente dita, mas é um sinal claro de que o corpo começa a entrar em equilíbrio. Ao mesmo tempo, incluir mais alimentos naturais na rotina acelera o processo. Frutas, legumes e cereais integrais fornecem fibras que melhoram a digestão e aumentam a saciedade, evitando exageros nas refeições. Além disso, são ricos em vitaminas e minerais que alimentam o corpo de forma verdadeira, dando energia estável ao longo do dia. Essa energia é diferente daquela obtida com alimentos cheios de açúcar, que provocam picos e quedas rápidas de disposição. A hidratação é outro pilar essencial. Beber água suficiente ao longo do dia facilita o trabalho do intestino, ajuda a controlar a fome e melhora o funcionamento de todo o metabolismo. Muitas vezes, o corpo confunde sede com fome, levando a comer mais do que o necessário. Ao se manter hidratado, é possível reduzir essa confusão e controlar melhor a ingestão calórica. Outro passo simples e eficiente é ajustar a rotina de refeições. Comer em horários regulares ajuda a organizar o metabolismo e evita exageros. Passar muitas horas sem se alimentar costuma resultar em refeições muito grandes, o que sobrecarrega a digestão e favorece o acúmulo de gordura. Por outro lado, distribuir as refeições de maneira equilibrada ao longo do dia mantém a energia constante e reduz a vontade de beliscar. No aspecto da atividade física, os primeiros 7 dias são ideais para reativar o corpo. Não é preciso começar com treinos intensos, mas sim com movimentos consistentes. Caminhadas diárias de 20 a 30 minutos. Alguns exercícios de alongamento ou treinos leves em casa já despertam o metabolismo e colocam o organismo em modo de gasto energético. O corpo responde rápido a esse estímulo. A circulação melhora, a respiração se torna mais eficiente e a disposição aumenta. Dormir bem também faz parte das estratégias iniciais. Uma semana de noites bem dormidas pode transformar completamente a sensação de energia durante o dia. O sono regula hormônios ligados ao apetite e ao estresse, e sem ele o corpo fica mais propenso a buscar alimentos calóricos e de rápida absorção. Criar o hábito de deitar-se e levantar-se em horários semelhantes. Evitar telas à noite e preparar o quarto para um ambiente tranquilo. São medidas simples, mas poderosas. Outro detalhe importante é aprender a observar os sinais do próprio corpo. Muitas vezes a pressa em ver resultados leva a exageros. É comum começar uma dieta muito restritiva ou uma rotina de exercícios intensa demais, e isso acaba se tornando insustentável. Em apenas 7 dias, a prioridade deve ser criar uma base sólida, com mudanças que sejam realistas e possíveis de manter. Pequenas vitórias acumuladas nessa primeira semana criam motivação para continuar. Além disso, vale olhar para o aspecto emocional. O estresse crônico e a ansiedade estão diretamente ligados ao ganho de peso. Quando o corpo está constantemente sob pressão, libera mais cortisol, hormônio que favorece o acúmulo de gordura, especialmente na região abdominal. Dedicar alguns minutos do dia para relaxar, respirar profundamente, caminhar ao ar livre ou praticar alguma atividade prazerosa ajuda a equilibrar mente e corpo. É nesse conjunto de ajustes que mora a chave. Ao longo de 7 dias não se trata de perder muitos quilos, mas de começar a sentir o corpo funcionando de forma diferente. Menos inchaço, melhor digestão, mais energia, sono regulado
e o metabolismo que começa a despertar. Esses sinais são o que comprovam que a jornada está no caminho certo. A partir daqui, o desafio é transformar esse início em continuidade. A primeira semana é só o começo, mas ela mostra que a mudança é possível. E quando o corpo percebe esses benefícios, a mente ganha motivação para dar os próximos passos. Depois da primeira semana, quando o corpo já responde com menos inchaço, digestão mais leve, sono regulado e energia renovada, surge uma questão essencial: como manter esse progresso sem cair nas armadilhas que levam ao efeito sanfona? Esse é o verdadeiro desafio. Perder peso por alguns dias ou semanas é relativamente comum, mas conservar os resultados e transformá-los em estilo de vida é o que garante a perda real de gordura a longo prazo. O primeiro passo para consolidar os resultados é entender que a consistência vale mais do que a intensidade. Muitas pessoas começam empolgadas, cortam alimentos de forma radical, treinam além do limite e veem mudanças rápidas. Porém, esse ritmo não se sustenta. Quando a rotina se torna cansativa ou restritiva demais, a motivação desaparece e o peso volta. O segredo está em criar hábitos que possam ser mantidos sem sofrimento, algo que se encaixe naturalmente no dia a dia. Um desses hábitos é manter a alimentação baseada em alimentos naturais. Frutas, verduras, legumes, proteínas magras e cereais integrais precisam continuar como protagonistas do prato. Não significa que nunca mais será possível comer algo diferente, mas sim que a base da dieta deve ser equilibrada. Dessa forma, mesmo quando há pequenos exageros, o corpo consegue lidar melhor sem acumular tanta gordura. Outro ponto é prestar atenção à saciedade. Comer devagar, mastigar bem e respeitar os sinais de fome e de satisfação são atitudes que evitam excessos. Muitas vezes, a pressa faz com que o corpo não tenha tempo de sinalizar que já está satisfeito, e o resultado é comer mais do que o necessário. Ao desacelerar durante as refeições, além de melhorar a digestão, é possível controlar naturalmente a ingestão calórica. Manter hidratação também é essencial para prolongar os resultados. A água continua sendo uma aliada poderosa para controlar a fome, facilitar o trabalho do intestino e manter o metabolismo ativo. É comum que, após os primeiros dias de disciplina, muitas pessoas relaxem nesse ponto, mas a constância na hidratação é uma das chaves para evitar a estagnação da perda de gordura. A atividade física deve evoluir junto com o corpo. Se na primeira semana caminhadas leves já trazem benefícios, a partir da segunda e terceira semanas, é interessante aumentar gradualmente a intensidade. Isso pode ser feito com caminhadas mais longas, exercícios de resistência, treinos funcionais ou mesmo musculação. A construção de massa magra é um fator decisivo para manter o metabolismo acelerado. Quanto mais músculos ativos, mais energia o corpo consome em repouso, o que facilita a manutenção da perda de gordura. O sono continua sendo um pilar. Dormir bem regula hormônios como a leptina e a grelina, responsáveis por controlar o apetite. Quem mantém noites de sono adequadas sente menos vontade de comer alimentos calóricos e acorda mais disposto para manter a rotina saudável. Por isso, preservar a higiene do sono não é apenas um detalhe, mas um investimento na continuidade dos resultados. Outro hábito fundamental para evitar o efeito sanfona é cultivar flexibilidade e equilíbrio. Dietas rígidas demais criam a sensação de prisão, o que leva a episódios de compulsão. Permitir pequenas concessões de vez em quando, de forma planejada, ajuda a manter a motivação sem comprometer o processo. Comer uma sobremesa no fim de semana, por exemplo, pode ser perfeitamente possível quando o restante da alimentação está equilibrado. O aspecto emocional também não pode ser ignorado. A relação com a comida vai muito além da nutrição. Envolve memórias, conforto e até válvula de escape para o estresse. Trabalhar essa relação de forma consciente, identificando quando a fome é física e quando é apenas emocional, faz toda a diferença. Técnicas de respiração, atividades prazerosas, hobbies e até terapia podem ajudar a controlar a ansiedade e reduzir o risco de usar a comida como compensação. O acompanhamento profissional é outro fator que consolida resultados. Nutricionistas e educadores físicos podem ajustar planos, propor variações e oferecer estratégias de acordo com a evolução de cada pessoa. Esse suporte impede que erros comuns se repitam
e garante que o processo continue seguro e eficaz. Por fim, é essencial mudar a forma de encarar a jornada. A perda de gordura não deve ser vista como uma corrida de curta distância, mas como uma maratona. Não se trata de chegar ao peso ideal em um prazo curto, e sim de transformar hábitos para manter o corpo saudável por toda a vida. Essa visão de longo prazo evita frustrações e ajuda a lidar melhor com os altos e baixos naturais do processo. No final das contas, a grande diferença não está nos 7 primeiros dias, mas no que vem depois deles. A primeira semana é o ponto de partida, uma oportunidade de mostrar ao corpo que a mudança é possível. Mas é a continuidade, construída com paciência e disciplina, que garante o verdadeiro emagrecimento e afasta de vez o fantasma do efeito sanfona. Quem entende isso percebe que cada escolha conta, que cada refeição equilibrada, cada noite bem dormida e cada minuto de movimento somam. E é justamente essa soma repetida dia após dia que transforma não apenas o corpo, mas também a vida.